E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje vamos falar sobre um assunto que está dando o que falar. A segurança dos carros elétricos em caso de incêndio. Esse aí, eles são realmente mais seguros que os carros a gasolina. Ou será que a gente está trocando seis por meia dúzia? Pois é, né? A gente vê cada vez mais carros elétricos nas ruas, mas também vemos notícias de acidentes com fogo, às vezes até parecem cenas de filme, com explosões e tudo. É verdade, a gente fica meio desconfiado, né? Afinal, estão falando de bateria, eletricidade. É, parece um pouco mais perigoso, né? Mas a gente precisa entender melhor essa história. Exato. E para isso a gente trouxe um artigo do IG Carros que analisa vários estudos sobre incêndios em carros elétricos. E aí, o que eles descobriram? É seguro trocar o posto de gasolina pela tomada. Olha, os estudos americanos mostram que a chance de um carro elétrico pegar fogo é bem menor do que um carro a combustão. Bem menor, tipo. Tipo, 60 vezes menor. 60 vezes. Caramba, isso me deixa mais tranquilo. Mas me fala, quais são os números exatos? Só pra eu ter certeza de que não é conversa de vendedor, sabe? Pode ficar tranquilo, os números são de pesquisas sérias. Estamos falando de 25 incêndios para cada 100 mil carros elétricos contra 1.530 incêndios para cada 100 mil carros a gasolina. Nossa, é uma baita diferença. Mas mesmo sendo mais raros, esses incêndios em carros elétricos parecem ser bem mais complicados de controlar, né? Lembra aquele caso em Lisboa? Vários carros elétricos destruídos no estacionamento. Sim, e teve aquele outro caso em Seul também, com pessoas até indo parar no hospital por causa da fumaça. Esses casos mostram que, apesar de menos frequentes, apagar o fogo em carros elétricos é um desafio e tanto para os bombeiros. É, realmente. E por que será que eles são tão difíceis de apagar? É só jogar água, como nos carros normais. Ou tem algum mistério aí? Ah, se fosse só jogar água seria ótimo. O problema é que as baterias dos carros elétricos, quando pegam fogo, liberam mais de 100 substâncias tóxicas. Caramba! Mais de 100. Gás carbônico, cianeto, metais pesados, uma verdadeira bomba química. Nossa, que perigo! Como é que esse fogo se espalha? Imagina a bateria como um monte de peças de dominó, uma do lado da outra. Entendi. Quando uma pega fogo, o calor faz a próxima pegar fogo também, e assim por diante, sabe? Tipo um efeito dominó, né? Exatamente. E é difícil de conter. E mesmo depois de apagar o fogo, o carro elétrico pode voltar a pegar fogo. Tipo, do nada. Pois é um risco. É como se a bateria ficasse com uma mágoa do fogo e resolvesse dar o troco semanas depois. Que medo. Por isso, a maioria dos carros elétricos que pega fogo acaba sendo declarada como perda total. É um problemão tanto para o dono do carro quanto para o meio ambiente. Mas com tantos riscos assim, será que os carros elétricos são realmente o futuro? Calma, calma. Nem tudo está perdido. O artigo também fala sobre as novas tecnologias de bateria que estão surgindo para tornar os carros elétricos mais seguros. Ah, que bom. Me fala mais sobre isso. Quais são essas tecnologias? Uma delas é a bateria Blade, da BYD, que já está disponível aqui no Brasil. Ela tem um design bem diferente das baterias convencionais, o que ajuda a dissipar o calor e reduzir o risco de incêndio. Dissipar o calor. Como assim? Imagina que a bateria é como uma panela no fogão. Se a panela for fina, ela esquenta rápido e pode até queimar comida. Mas se a panela for grossa, ela distribui o calor de forma mais uniforme e a comida cozinha melhor. A bateria Blade é tipo essa panela grossa. Ela espalha o calor e evita que ele se concentre num ponto só, diminuindo o risco de pegar fogo. Interessante. Parece que a indústria está se mexendo para tornar os carros elétricos mais seguros, né? Com certeza. A Toyota e a Tesla também estão investindo pesado em pesquisas para desenvolver baterias mais seguras e eficientes. Afinal, a segurança é um fator crucial para que os carros elétricos conquistem o público de vez, né? Sem dúvida. Mas no artigo, eles mencionam alguma limitação nos estudos sobre incêndios em carros elétricos? Sim, eles apontam que os estudos atuais analisam apenas casos isolados de incêndio sem levar em conta a propagação do fogo para outros carros, como aconteceu em Lisboa e Seul. Ou seja, ainda precisamos de mais pesquisas para entender completamente os riscos, principalmente em estacionamentos. Imagina o caos se um incêndio num carro elétrico se espalha por um estacionamento lotado. Pois é. É por isso que precisamos ter cautela e continuar pesquisando para garantir que os carros elétricos sejam realmente uma alternativa segura e sustentável para o futuro. Então, o que podemos concluir até agora? Os carros elétricos são seguros ou não? Olha, os estudos mostram que individualmente eles são bem mais seguros que os carros a combustão, mas ainda existem desafios a serem superados, como a questão da segurança em incêndios de grandes proporções. A boa notícia é que a tecnologia está avançando e a indústria está buscando soluções para tornar os carros elétricos cada vez mais seguros. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos carros elétricos. A gente está falando sobre incêndios, né? Mas tem muita coisa para falar ainda, né? É verdade.
Tipo, a gente mostra que você é da infraestrutura de recarga, né? Afinal, não adianta ter um carro elétrico se não tem onde carregar. Pois é. Imagina você com o seu carro elétrico novinho, planejando aquele passeio de fim de semana e, de repente, pum, a bateria acaba no meio da estrada. E aí não tem posto de recarga por perto? Que sufoco! É, isso é ó. E essa é uma realidade para muita gente aqui no Brasil, sabe? A gente ainda tem poucos pontos de carregamento, né? Principalmente fora das grandes cidades. Mas me diz uma coisa, esses postos de recarga são iguais aos postos de gasolina. É só chegar lá e plugar o carro na tomada. Se fosse assim, seria moleza, né? Mas não é bem assim. Existem diferentes tipos de carregadores, com potências diferentes, tempos de recarga diferentes. Ah, entendi. Tem aqueles carregadores super rápidos, né? Que carregam a bateria em minutos. Isso. Mas esses ainda são mais caros e não tem em todo lugar. Sei, sei. E tem o carregador mais lento também, né? Aquele que você deixa o carro carregando a noite toda, tipo um celular. É esse mesmo, o mais comum. Ideal para quem tem garagem em casa ou no trabalho. Mas é claro que isso limita um pouco a praticidade, né? Você fica meio preso, né? Não tem um lugar fixo para carregar. E a autonomia dos carros elétricos também ainda é limitada, né? Eles não rodam tanto quanto os carros a gasolina. Verdade. E isso é uma preocupação para quem quer fazer viagens longas, né? Você precisa planejar bem a rota, né? Mapear os pontos de recarga. Ter paciência para esperar a bateria carregar. Exatamente. Mas, calma. A gente já vê alguns avanços, sabe? Ah, que bom. Tipo que... O governo tem incentivado a instalação de postos de recarga em rodovias em áreas urbanas. Legal. E as montadoras também estão investindo em tecnologias para aumentar a autonomia dos carros, né? Com certeza. Afinal, ninguém quer ficar na mão, né? É verdade. E as empresas privadas também estão entrando nessa, né? Vi que alguns shoppings, supermercados já oferecem pontos de recarga gratuitos para os clientes. É isso aí. Um atrativo a mais, né? E ajuda a popularizar a tecnologia. Afinal, quanto mais pontos de recarga a gente tiver, melhor, né? Sem dúvida. Mas, falando em comprar, a gente não pode esquecer do preço, né? Os carros elétricos ainda são bem mais caros que os carros a gasolina. Verdade, o preço ainda é um obstáculo para muita gente. Eles ainda são meio artigo de luxo, né? Pois é. Mas por que será que eles são tão caros? Só porque a tecnologia é nova. Essa é a pergunta que não quer calar. Na verdade, vários fatores contribuem para o preço alto, sabe? A bateria, por exemplo, é um componente caro e complexo de produzir. Ah, entendi. E a escala de produção ainda baixa, o que também encarece o produto. Faz sentido. E tem os impostos também, né? É verdade. Os impostos sobre carros elétricos ainda são muito altos aqui no Brasil. Isso pesa no bolso. Mas tomara que isso mude logo, né? Afinal, os carros elétricos são o futuro, né? Menos poluição, menos ruído. Com certeza. Mas para eles se tornarem uma realidade para todo mundo, a gente precisa superar esses desafios, né? A infraestrutura precisa melhorar, o preço precisa cair, a autonomia precisa aumentar. Exatamente. E a gente, como consumidores, precisa se informar, né? Para fazer escolhas conscientes. É isso aí. Informação é tudo. E por falar em informação, a gente volta já para finalizar nosso mergulho no mundo dos carros elétricos, tá? De volta para o nosso Deep Dive. Já falamos de segurança, incêndios, recarga, preço. Mas e o impacto dos carros elétricos na sociedade? Esse é o último ponto da nossa conversa de hoje. É verdade, tá? Afinal, essa mudança para carros elétricos não é só trocar gasolina por tomada, né? Vai mexer com a vida de todo mundo. É tipo, o mercado de trabalho vai ser bem impactado, né? É verdade. A indústria automobilística vai mudar completamente. Vão surgir novas profissões, novas tecnologias. E algumas profissões podem até sumir, né? Tipo, mecânico de carro a combustão. Pois é aquela história da disrupção tecnológica, né? Isso. E essa mudança pode trazer coisas boas e ruins, né? A gente precisa se preparar para essa nova realidade. E os governos também, né? Com certeza. Vão precisar mudar leis, investir em infraestrutura. Para incentivar os carros elétricos, mas sem esquecer da segurança, da sustentabilidade. E da justiça social também, né? Verdade. E falando em sustentabilidade, a gente não pode esquecer que a produção de carros elétricos também tem impacto ambiental, né? É verdade. A extração de lítio para bateria, por exemplo, pode dar problema se não for feita direito. A gente tem que ter uma visão crítica, né? Não é só trocar um problema por outro. Exato. A gente tem que buscar soluções que sejam realmente sustentáveis. E a gente, como consumidor, também tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. A gente pode escolher carros de marcas que se preocupam com o meio ambiente, cobrar dos governos políticas públicas mais eficazes. É isso aí. Mudança depende de todos nós. E a informação é fundamental para a gente fazer escolhas conscientes, né? É por isso que a gente faz o Deep Dive, para trazer informação de qualidade e ajudar você a entender o mundo. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso papo sobre carros elétricos. E que essa conversa continue por aí. Afinal, o futuro é elétrico, né? É isso aí.
A gente se vê no próximo Deep Dive com um novo tema para a gente desvendar juntos. Até lá! Valeu, pessoal.